Estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver como que vocês estão se sentindo, também de onde estão falando. Aqui a gente tem a Vera, que está em Santos, a Adriana em Copenhague, Angelina lá no Rio de Janeiro, Adelina em Portugal, Assum em Goiás. Deixa eu ver aqui também a Era da Luz, a Ana Cerejo lá em Portugal, André em Praia Grande. Deixa eu ver onde mais. A Soraya em Araraquara. A Ana também em Portugal. Aqui, deixa eu ver aonde mais. Aqui a Maria Alice também em Portugal. Portugal sempre marca bastante presença aqui com a gente fica muito feliz é, em fazer essa conexão, não só com Portugal, mas com o mundo inteiro. E hoje a gente queria até perguntar para vocês, né, queria perguntar uma coisa, a gente diz assim. No Servir Planetário da quarta-feira passada, a gente comentou sobre algumas pequenas crises, sobre, né, como que está sendo esse momento e muita gente se identificou com isso. E, e até, né, nos últimos momentos, a gente passou uma semana já, e nos últimos momentos, a gente tem sentido de buscar também, né, não, eu, por exemplo, não tive mais crises igual teve na semana passada, mas tem vindo mais essa questão de buscar recolhimento, ficar em solitude, né? E eu queria perguntar para vocês, quem anda tendo, né, essa forma, quem anda tendo, né, essa intuição de buscar mais solitude, de às vezes ficar, né, um pouco mais recolhido, um pouco mais quietinho, né, não em solidão, né, mas em solitude, momento assim de você se conectar com você mesmo, de você buscar. E a gente vai explicar já por quê. Deixa eu só ver como que isso tá para vocês. E quem não tá também comente só para a gente fazer um balanço aqui, né? E aí também a gente queria perguntar se isso tem se intensificado, né? Porque às vezes a gente tem uma percepção, não, tô, né, com esse momento de ficar um pouco mais recolhido. Porém, a gente tem entendido que isso tem se intensificado, é como se de uma forma interna você tem recebido um comando, né, uma orientação para buscar mais esses momentos, né? E a gente poderia dizer que é uma forma até inconsciente, mas quando a gente vai analisar, vão vindo para a consciência algumas conexões, né, que vão pedindo mais desses momentos. E mesmo que é inconsciente, a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo, a gente vai buscando. E hoje a gente queria trazer a explicação para isso também. Além de todo esse contexto, né? Então a maioria tá tendo isso, né? Todo esse contexto que a gente já tem, energético, né? Contexto, vamos dizer, de adaptação mesmo, em relação aos próprios flashes solares, em relação a tudo que está acontecendo no planeta, enfim, há várias coisas, né, que a gente poderia colocar como fatores que levam a gente a buscar isso. Nós vamos fazer conexões e buscar um entendimento do porquê tem vindo mais esse momento, mais esse pedido interno de, de fazer esse descanso. É como se inconsciente nós estamos dosando as nossas energias. Não sei se alguém tem essa percepção. É como se de uma forma inconsciente, mas já vindo para a consciência, nós estamos dosando as nossas energias. E não é o acaso que a gente está fazendo isso, né? Não é só questão assim de você buscar solitude, querer, né, um estado de presença, alguma coisa. De forma consciente, nós vamos ir para esses entendimentos. Mas nós estamos fazendo isso justamente pelas circunstâncias do momento que vive aqui o planeta Terra, tá? Isso é uma característica que vem da nossa alma, uma orientação, né, uma forma que nós vamos trazendo, entendendo, mesmo não tendo isso de uma forma consciente, nós vamos fazendo um movimento assim. É uma tendência, a gente poderia dizer,
E isso se dá pelas proximidades, aí que a gente faz o gancho com as últimas lives que a gente veio trazendo, com essas linhas de tempo, né, que a gente já está vivenciando por aqui, porque é como se, assim como a ressonância Schumann, nós vamos ter dias que nós vamos precisar de mais energia, e não é energia, assim, de trabalho que a gente está falando, não é energia do que você fez no dia, porque eu vou dar um exemplo, não sei quem, por exemplo, faz atividade física, né, faz exercícios, nós, né, eu estou fazendo exercício. Quando você faz um exercício, você, quando eu volto, né, do exercício, é como se tem bem mais disposição. Eu fico meio que incomodando todo mundo aqui, porque volto de lá, né, meio elétrico, assim, com bastante energia, né, porque acabou de sair daquilo lá, e a gente sabe que isso libera alguns hormônios, algumas coisas acontecem. Porém, daqui a pouco vai retornando, né, essa característica de você buscar o seu mundo, né, ficar um pouco mais quietinho, ficar ainda mais em solitude. E aí que a gente teve esse entendimento, né, que nós estamos, de alguma forma, dosando essas energias, né, fazendo esse movimento pelas oscilações na forma que nós estamos também participando desse momento, principalmente nessa questão dessas linhas. A gente comentou, né, em algumas dessas lives que essas linhas elas já estão em andamento aqui. E não é, vou dar um exemplo assim, teve esse apagão lá na Europa. Não é somente nesse momento que acontece isso que nós estamos participando energeticamente, né? O que que acontece? Nós estamos participando antes e depois. A gente poderia tratar tudo isso como um portal. Deixa eu só pegar aqui a pergunta da Paula. Você aguenta o som pauleira das academias? Na verdade, aonde eu vou, lá na academia que eu vou, tocam muitas músicas, né, que são músicas que eu gostava quando eu era mais novo, mas eu sigo mais ou menos naquela forma que eu comentei aquele dia. Quando eu vou lá, é como se eu entro mudo e saio mudo, né? Então tem isso. Mas assim, né? Mas voltando, então, a gente está vivenciando esse momento e fazendo essa analogia como um portal. Para quem se recorda, a gente sempre comentou. Quando você tem um flash solar, quando você tem um portal, e entendendo o que que é um portal é um vórtice de energia que ele se abre com alguma característica, com algum tipo de informação energética, né? Então, nós abrimos portais o dia inteiro, né? Estamos abrindo alguns portais, estamos mais conectados em alguns portais, em outros menos, daqui a pouco se fecha, mas nós temos essa capacidade, né, de abrir e interagir com portais. O que que acontece quando você pega, né, por exemplo, essas linhas de tempo? Elas começam, e o portal é assim também, uns 3 dias antes, 4, depende muito da intensidade de energia. Ele se abre. Depois que passa o pico, também vai uns 3, 4 dias, dependendo a intensidade da energia desse portal. Então, todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, é como se nós estamos participando energeticamente, principalmente se você tem na sua configuração de alma alguma característica de transmutação, alguma característica de, como é que a gente chama? De catalisação de energia, de manutenção energética, enfim, várias formas diferentes, você está participando disso também. Então, nós estamos a gente pode dizer assim, numa forma íntima nossa de irmos fazendo essas dosagens de energia. Eu até queria perguntar aqui quem tem essa percepção, né? A percepção de assim, hoje, né, eu estou tendo uma consciência, que você não precisa saber o motivo, de eu dosar um pouco melhor minha energia, de eu ficar um pouco mais recolhido, né? Ter uma inteligência diferente, vamos dizer, vou evitar entrar em conflitos, vou evitar, né, de estar numa série de perturbações, numa série de coisas. Então,
Na verdade, a gente não tem esse entendimento, Ronaldo. Não, o Ronaldo ele pergunta, até voltar na tela aqui, assim, ó. Não seria a alma falando para tomar cuidado para não ser exilado novamente? Não, né? Seria mais a alma falando o seguinte, ó, guarde essa energia porque daqui a pouco você vai precisar. Dose essa energia porque daqui a pouco você vai trabalhar, daqui a pouco você vai ter movimentações mais intensas para fazer, e aí você vai estar vindo de um sobrecarregamento de energia há bastante tempo. Mais ou menos assim que a gente entende, tá? Então, eu até comentei com vocês que a gente sempre tem aqui um. Lembra que a gente até colocou lá, aquele dia falou sobre que você faz um movimento de autodestruição inconsciente. Vou tentar dar um exemplo, né? Muitas pessoas, às vezes, mandam mensagens, procuram a gente, né? E, e muitas vezes nós não temos como ficar vendo tudo isso. Eu lembro que um tempo atrás até a Fernanda tirava o celular e me dizia, para um pouco com isso, né? Vem aqui, filho, olha aqui, olha lá, seu filho, olha as coisas aqui. Mas ainda tem sempre um respaldo, alguma coisa dentro que fica incomodado com isso, né? Quando vem esses momentos, é como se a gente solta, né? A gente pensa, ó, eu, eu fiz que tinha para fazer, né? Dei o melhor do que tinha para dar, e agora, né, eu vou ficar leve, tranquilo, e vou, né, deixar aqui, porque a hora que der, a gente volta, tem a nossa equipe toda aqui que auxilia com isso também. É assim, só que a gente, muitas vezes, ajuda, né? Ajuda ou faz esse movimento que nós chamamos de autodestrutivo, que seria assim: você vai lá, algumas pessoas vão descontar isso, sei lá, em comida, ficar nervosas, outras vão fazer, e a gente vai, né? Meio que até os pensamentos, a gente vai meio que se autodestruindo de uma forma inconsciente ali, que tem tudo a ver com essa dosagem de energia. Você pode estar trabalhando, você pode estar, né, com família, você pode estar fazendo uma série de coisas e tendo uma cobrança, né, interna ali que que você precisa cumprir determinadas coisas, que você precisa, né, estar com determinadas pessoas, agradar, fazer isso, fazer aquilo, que até tem a ver com aquele negócio da gente aprender a dizer não. Então, daria até para dizer que nós estamos, de certa forma, aprendendo a dizer um não, fazendo, né? Fazendo esse movimento de recolhimento, esse movimento de solitude, esse movimento de dizer assim, ah, quer saber, hoje eu vou me dar uma oportunidade, né? Hoje eu vou cuidar aqui de mim, vou ficar mais quieto, enfim, vai fazer coisas que talvez você não estava tendo oportunidade de fazer, porque dá esse momento de solitude, ele não é você simplesmente ficar quieto no sofá. A gente não entende assim. Até, até eu ia perguntar isso para vocês, porque solitude, né? Solitude não é só, vou lá no sofá, vou ficar quieto lá, né? E que vou tentar encontrar o meu estado de presença. Às vezes, tá? Você dá um exemplo aqui, você ir lá no, sei lá, no seu jardim, dar uma olhada nas suas plantas, né? Cuidar, molhar elas, regar, sei lá, cortar a grama que você queria cortar, fazer. Estou dando exemplos, né? Mas cada um pode encaixar na sua coisa. Isso é também uma solitude. Isso é um momento, tá? Que você faz isso. Não. Então, só para a gente não confundir, que é, não, eu tenho que ir lá ficar no sofá quieto, né? Não é isso só. A solitude, ela tem a ver com você buscar o estado de presença, você, né, recalibrar tudo ali dentro de você, o seu funcionamento, a forma como você quer interagir e entender as coisas. Às vezes até aquela pausa, sabe? Aquele suspiro, você suspira. Tem isso, né, tem isso. Quando a gente suspira, quando a alma suspira, ela tá tirando uma carga de energia, tá entrando numa outra forma de energia, né? Então, a gente entende que estão tendo orientações para nós buscarmos, e até às vezes, como eu estava falando, de fazer uma atividade física é um momento desses também. Não deixa de ser uma solitude, né? Porque não, a solitude não quer dizer que não tenha movimento, né? Então,
essas formas, né, de buscar esses momentos mas até porque aqui eu tenho, né, a Caterine comentou, quem tem casa cheia, às vezes é difícil ficar em solitude. Aqui, a gente sai da live aqui, tem que lidar com as crianças, já está lidando com as crianças, já está fazendo um monte de coisa o dia inteiro, então, às vezes você ter um momento de fazer uma coisa que você está gostando, está cuidando de você, está se recalibrando, e isso é um momento de solitude. E isso, por isso que a gente diz, não é energia de atividade física que a gente fala nesse momento, é dosar, é, é cuidar da sua energia, porque tem momentos que você vai precisar dela numa forma mais afinada, né, numa forma mais aprimorada. E é isso que a gente queria perguntar se vocês estão sentindo essas necessidades, essas orientações para buscar esses momentos, né? Porque é mais ou menos isso que a espiritualidade está dizendo. E a gente poderia até usar um termo, uma forma um pouco mais amplificada disso, né? Hã, seria mais ou menos assim, ó: as coisas grandes, elas estão chegando, né, pra traduzir um português mais reto, assim. As coisas grandes estão chegando, e vocês precisam estar bem. Como se esse foi o recado, né, que chegou para mim, tentando entender por que, né, disso, por que fazer esses movimentos. As coisas grandes, elas estão chegando e vocês precisam estar bem. Foi assim que a gente pegou aqui. Então, trazendo na conexão aqui, o que a gente queria perguntar, a última pergunta agora, né, é se vocês estão sentindo isso, se isso faz sincronicidade com o que nós estamos conectando e sentindo aqui. De que coisas grandes, transformações grandes, né, momentos especiais, novos, né, enfim, como cada um quiser chamar, eles estão chegando, talvez numa forma mais impactante, né, para todos, e se faz necessário nós estarmos bem. É isso. E até eu estava vendo lá no grupo antes o pessoal perguntando: "Ah, você vai fazer o o SRA, vai fazer o Kumar?" A gente vai seguir, pessoal, fazendo o Kumar. Por quê? Porque o Kumar, ele tem no aspecto de cura, tá? No aspecto de cura profunda, vamos dizer assim, uma amplitude, um alcance um pouco maior. Muitas pessoas estão necessitando, né, dessas atuações maiores. Não que o SRA não faça, tá? Como se o Kumar ele faz isso um pouco mais rápido, a gente poderia dizer assim. Então, nós vamos seguir fazendo o Kumar, tá? Pelo momento, ou seja, a gente vai seguir fazendo até ter uma orientação, não, agora pode voltar lá para o SRA, tá? Então, nós vamos seguir fazendo o Kumar nesse sentido, principalmente porque as pessoas, né, estão tendo o os seus retornos, né, a as suas bênçãos, vamos dizer assim, de uma forma mais amplificada nesse momento, então por isso a gente vai seguir fazendo ele, né. Quais coisas grandes? Essas todas que a gente já vem orientando, né, conectando e trazendo há bastante tempo. A gente não sabe quais linhas de tempo, né, vem primeiro, qual vem depois, se vem todas, se não vem, mas o grande fato é que eles estão nos preparando, nos orientando para ficarmos, né, aptos, prontos e, e bem com nós mesmos para quando tudo realmente, né, se processar de uma forma maior, ok? Então, pelos comentários também a gente vê muitas pessoas melhorando bastante em relação ao Kumar, né? Quando a gente tem aqui o andamento com o Kumar. A gente vai abrir uma turma nova do Kumar, tá? Mas deve ser lá por outubro. Quando lá por outubro a gente vai. Ele tem lá, se alguém quiser fazer ele na versão gravada, pode. Ao vivo a gente vai fazer lá por outubro. Semana que vem a gente vai fazer na segunda-feira, a gente vai fazer como se fosse um
uma vivência, né, uma conexão com os pleiadianos nessa questão. Nós vamos trazer o self pleiadiano, tá? Segunda-feira, às 19h, nós vamos comentar sobre o self e o que os pleiadianos estão orientando nesse momento, principalmente nessas questões de manifestação, que a gente chama de cocriação aqui, né? A manifestação. Então, já fica esse convite para segunda-feira, tá lá no nosso Instagram, tem até o, para quem quiser as informações, tá lá, é gratuito, né? E nós vamos estar passando aqui essas orientações, né? Principalmente do que do que os do que os pleiadianos têm orientado. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Eu estou sentindo muito bem. Vou deixar aqui para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. O que a gente queria trazer hoje era essa reflexão, tá? Sobre esses momentos de solitude, esses momentos internos, né? Esses momentos internos para a gente ver como que está. Vou ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa. O rejuvenescimento. Então, né, isso, o rejuvenescimento, ele é, a gente pode dizer assim, ó, que é um tanto relativo, tá? Por quê? Porque ele não está acontecendo no planeta uma forma geral de rejuvenescimento, tá? Existia também muita coisa que ela não era verdadeira, assim, quando as pessoas tratavam dessa questão de rejuvenescimento. Mas o que que acontece? A alma, né, a alma, o nosso ser, numa forma de completude, ela emana energia. Essa energia, ela interage, ela molda toda a interação, toda a forma que as nossas células, elas, né, conseguem se multiplicar, fazer o processo que vai dando aqui. É como se, nesse momento, muitas pessoas estão conseguindo, tá? A gente até comentou, algumas lives, segurar, né? Segurar, que seria assim, ainda não estão rejuvenescendo, mas estão segurando já, tá? Segurando já esse processo. Daqui a pouco você vai analisar, passa 2 anos, mas você parece que está mais jovem, né? Porque está segurando, talvez até voltando um pouquinho. Essa forma de voltar vários anos, né? Vários anos, como muitas pessoas falam, a gente não conecta dessa forma, tá? Isso porque a gente diz que é relativo, porque vai depender do campo de cada um, o quanto consegue interagir, o quanto consegue fazer, o quanto também, como a forma que a pessoa vive aqui. Mas pode ter, né? Pode ter rejuvenescimento, sim, tá? Inclusive, muitas pessoas estão tendo, mas a gente entende que é nessa forma que estávamos explicando aqui. Principalmente hoje, usando essa palavra, né, como se estivesse segurando, né, mais tempo. É como se você estacionou, não está envelhecendo dessa forma rápida, né, mas está segurando, para depois talvez dar uma rejuvenescida. Maria Star aqui. Ela faz sentido querer criar dinheiro nesse período de transição planetária? Total, né? O que a gente entende, né, como cocriar dinheiro? O cocriar, o manifestar em si, que eles têm orientado para a gente, e se você pegar a espiritualidade de uma forma geral, vem batendo nesse assunto, não é de hoje, é bastante tempo, porque é como se nós estamos aprendendo, isso tem a ver com a quinta dimensão, nós precisamos aprender a cocriar, né, a manifestar realidades. O que eles ensinam principalmente para mim, tá? Para mim, não é a questão de cocriar dinheiro. Eu não entendo dessa forma. É como se o dinheiro, né, que é uma energia, que é uma coisa que a gente precisa para viver aqui, ele acaba se tornando uma consequência. Porque quando a gente pensa em manifestar, em manifestação, às vezes você tem coisas, né? E talvez você conheça muitas pessoas que tenham coisas. E muitas vezes, mesmo tendo as coisas, a pessoa ela se sente vazia.
porque não existe ali uma completude, não existe ali um propósito, não existe uma coisa. Então, eu não diria assim que é questão de cocriar dinheiro. O que que eles explicaram para mim já há bastante tempo, que era a forma de entender e a forma de levar essa questão de manifestação para frente. Entender que você precisa se realizar com o que você está manifestando, com o que você quer manifestar, seja em qualquer, né, em qualquer área da sua vida, tá? Seja no financeiro, seja em relacionamento, seja no que for. Então, você manifesta alguma coisa que te dê satisfação, que te dê realização, você vai ficar com o seu campo expandido, você vai estar vivendo aqui de uma forma melhor. Por isso que a gente diz, o dinheiro ele acaba sendo uma consequência, né, nas manifestações. E aí depois, né, você tem que analisar também se isso tem um propósito. Dando um exemplo assim, tá? Imagina que uma pessoa, né, que ela quer cocriar, né, quer manifestar um carro, né? Porque a gente ouve muito essa coisa, carro, casa, apartamento, tem muito disso. Uma pessoa ela quer manifestar um carro. Esse carro, né, dá um exemplo aqui. Esse carro, ele vai deixar você realizado, né? Quando você olha para ele, quando você está andando com ele, você se sente realizado? Essa seria uma pergunta. Segunda pergunta seria assim: existe um propósito para isso? Existe um propósito? Eu dou um exemplo assim de entendimento, tá? Eu, por exemplo, fui manifestar aqui em casa um carro grande, né? Grande de tamanho. Por quê? Porque a minha família já é um pouco grande, o Pedrinho tem equipamentos para levar. Então, o que que acontece? Ele saiu, né? Isso que eu estava buscando em determinado momento saiu. O que que acontece? Ele traz realização, a gente gosta desse veículo, tá? A gente gosta desse veículo, e ele tem um propósito, ele cumpre um propósito, ele carrega toda a família, tem espaço para levar os equipamentos dele, tem espaço, né, para fazer uma viagem, levar. Então é isso. Sendo, né, bem direto aqui, para a gente tentar entender. Quando você busca, né, dentro de si esses entendimentos, tá? De realização, de propósito, busca estas coisas, o dinheiro, a forma, isso vai virando um conjunto dentro da manifestação. Então, é mais ou menos o que a gente entende. Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Tenta analisar, porque assim, às vezes a gente pode ficar, qualquer um de nós aqui, falando, né, várias teorias sobre cocriação, várias teorias sobre um monte de coisa, né? Pode falar sobre. Cada um vai conseguir pegar um tanto daquela informação. Então você vai dizer assim: tem muita gente falando sobre? Tem. Ah, mas será que o fulano está certo? Será que a gente tem, nós temos um campo de energia aonde nós conseguimos, né, compreender em algum bloco, algum tanto daquela informação. Então, às vezes, hoje, né, vamos dizer, uma pessoa que ela, vou dar um exemplo, que ela tem, sei lá, uns sofrimentos, algumas coisas na questão de relacionamento e ela quer manifestar alguma coisa nessa área. Ela vai pegar alguns entendimentos, provavelmente também, né, eles baseados, né, ou fazendo conexões com o que ela tem de referência. Por isso que essa questão do soltar, quanto mais você soltar, quanto mais você conseguir soltar, né, a gente até tem uma live aqui no canal falando sobre soltar, mais você vai interagindo com a alma, né? E uma vez a gente falou, cocriação para você é o quê? É quando a gente une, né, os pensamentos com o coração, a alma com o que você está pensando. Porque às vezes a sua alma quer fazer uma coisa, a sua mente quer outra, né? A sua mente ela pensa em eu quero carro, casa, apartamento, e a alma está gritando, não é isso. São outras coisas que a gente vai se sentir realizado, que vai ter propósito, né? Então, existe tá dessintonizado isso. E aí muitas pessoas dizem, eu não consigo cocriar, eu não consigo, mas a mente faz um barulho, e daqui a pouco, quando ela começa, né, a soltar isso e observar, não, mas espera aí, né, o que talvez me deixe realizado? E se sentir realizado é dar valor
né? Não é simplesmente, porque muitas pessoas, eu só vou finalizar isso, porque como veio isso, talvez seja importante a gente falar. Às vezes as pessoas elas estão associando e entendendo a cocriação somente com coisas materiais, tá? E é muito comum, né, as pessoas colocarem como é que seria? Uma condição, um condicionamento, né, que seria assim: "Não, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz", né. "Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz". Então ela começa a fazer toda uma movimentação para cocriar essa casa, mas na verdade existe um vazio lá dentro, existem coisas lá dentro. Ela faz, provavelmente ela vai cocriar, manifestar, a casa, né. Quando ela manifesta a casa, aí ela fica, né, realizada, ela fica alguns dias feliz, né, vamos dizer assim, daqui a pouco já precisa uma outra coisa, e assim vai, sempre jogando para frente. Isso é ansiedade, isso é a gente estar sempre lá preocupado com o futuro. A cocriação, né, a manifestação real nisso que a gente está falando aqui, e é bem importante isso que a gente vai dizer, ela acontece ela acontece quando você está em presença. Eu estou fixando bem os olhos aqui na câmera. A manifestação real, potente, alinhada com a alma, tudo isso que a gente está falando aqui, ela acontece quando você está em presença. Nem no passado, nem no futuro. É isso. Ok? E nós estamos aprendendo isso, trazendo isso para a consciência, porque quando nós pensamos em quinta dimensão, nós vamos estar interagindo com isso de uma forma bem aprimorada. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês, né, se isso faz sentido para vocês, mas é a forma que a gente sempre entendeu isso por aqui. É lógico, né, que existe muita distorção nesses assuntos, como a gente diz, cada um tem uma forma de entender, tudo mais, só que uma deturpação nesse assunto, né? Principalmente essa questão assim, mas dinheiro, né? hã, não combina com espiritualidade ou não combina com tal coisa. A gente precisa fazer uma análise mais ampla disso. O que que eles estão querendo, né, eu não vou dizer ensinar, né, mas auxiliar a gente a entender com isso. O que que eles estão querendo ensinar? O que que eles estão querendo, né, que a gente compreenda com tudo isso? E aí essa análise mais ampla a gente vai chegando em alguns entendimentos, né, não não é nessa questão polarizada, né, de ou pode ganhar ou não pode ganhar, ou isso ou aquilo. Hoje existe ainda muito isso, mas nós estamos todos indo vivenciar, né, experienciar, experimentar coisas que vão trazer essa completude, esse entendimento para nossa alma, né, esse entendimento para nossa alma. Por isso que a gente diz: "Hoje não cabe julgar", né, não cabe julgar, porque você vai julgar uma vez eu até comentei numa live: uma pessoa ela consegue, né, construir grandes coisas", às vezes a gente julga: mas o fulano faz isso". A gente vai lá e observa, essa alma tem um campo, né, se ela está fazendo, eu posso observar as coisas que ela faz, boas, né, e pegar isso de aprendizado. Tem muita gente, vou até confessar aqui para vocês, tem muita gente que fala uns assuntos que eu acho, vamos dizer assim, besta, tá, não é de espírito, besta, mas eles interagem e fazem umas coisas muito interessantes. E muitas vezes vale a pena você observar algumas coisas do que eles estão fazendo, assim que eu tenho entendimento, antes de sair criticando: o cara fez, né, vamos observar um pouco o que que ele faz, como que ele manifesta o campo, como que as coisas vão acontecendo para ele, né, assim a gente vai construindo consciência, né, e não julgamento, certo? Então, já falamos demais, né, mas talvez por esse assunto, ser tão importante, assim, a gente entende que é importante, a gente ficou mais tempo nele. Vamos lá então, preparando nosso nossos nossa posição ali confortável, onde a gente fica em relaxamento, onde a gente fica em relaxamento para poder estar iniciando aqui o nosso momento com as egrégoras, ok?
A gente vai fazer vamos segunda-feira lá, tá, porque eu tô vendo várias perguntas de vocês. Vamos segunda-feira que a gente vai trazer o selfie pleiadiano. O que que é o selfie? A gente vai explicar lá, e nós temos a nossa herança genética, a maior parte é dos pleiadianos, tá, então a gente vai explicar de uma forma bem mais aprofundada sobre tudo isso segunda-feira que vem, ok? Porque cada assunto desses dá para falar bastante, né, e a gente precisa que fazer o servir planetário. Então vamos lá, vou botar musiquinha aqui, a gente já vai entrar aqui com as proteções, a invocação de abertura, e já entrando no na atuação propriamente dita, tá. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Respirando profundamente. Lá aqui, tá, vai ser aqui no nosso canal, segunda-feira, 19 horas, tá. Vão lá, eu digo lá naquela outra live que vai ter segunda-feira. Se dormir, não tem problema, tá, Lúcia? Às vezes é ótimo dormir, porque é um acesso amplificado no seu campo, tá? Por isso que muitas pessoas sentem sono e outras dormem. Iniciando então, respirem profundamente, serenando os pensamentos, entrando nesta conexão. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam, através da Ordem dos Kumaras e do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos ativar agora também as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nesse momento, a nossa energia começa a ser trabalhada através dos chakras transcendentais. Nós temos também o apoio das egrégoras do raio azul, da chama violeta, fazendo tudo o que é necessário para que o nosso campo energético, todas as questões que envolvem a nossa energia, sejam transmutadas, sejam curadas, sejam dissolvidas, o que for necessário. Nós vamos nesse momento também iniciar o nosso processo com a cura frequencial em cada um dos nossos centros de energia. Começando agora pelo nosso chakra básico, na frequência de 396 Hz.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz.
Chakra laríngeo, 741 Hz. Chakra frontal, 852 Hz. Chakra coronário, 963 Hz.
Nós vamos agora para o encaminhamento e a ativação das câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos aqui presentes e que assim solicitam, até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Lembrando que a gente muitas vezes fica alguns dias seguindo com esse tratamento. Geralmente é quando dormimos, entramos em desdobramento, somos encaminhados novamente até as câmaras de cura. Nós vamos nos preparando, respirem profundamente, que nós vamos fazer o encerramento aqui também, junto com toda essa equipe espiritual. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos todos os mecanismos de proteção aqui utilizados e também desconectada toda a energia envolvida neste atendimento. Que cada um prossiga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respirem profundamente e vão voltando para o aqui, para o agora, para o seu estado de presença. Gratidão. Conforme vocês forem voltando, comentem como estão se sentindo, como que foi para vocês esse momento, esse movimento. Lembrando que muitas vezes dá sono, é normal, às vezes a gente pode, sei lá, chora. É diferente para cada um, dependendo do momento que está vivenciando. Mas é isso, né? Deixa eu ver como é que vocês estão, se estão bem. Quem quiser depois, quando esse vídeo, essa live, né, virar um vídeo, ir lá comentar como que foi, o que você está sentindo daqui 1, 2 dias também, esse tratamento ele vai tendo continuidade, né? Isso ajudaria bastante. E também a todos que vão fazer depois, pode ser feito em qualquer momento, pode ser repetido também, não tem problema, tá? Então, só para a gente esclarecer, pode fazer antes de dormir, sim, Silvio, não tem problema, tá? Então é isso, ok? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, os que vão participar depois também. Desejar aqui no Brasil um ótimo feriado para todos, né? Aqui no Brasil é feriado amanhã, e que seja, né, um momento de bastante luz, de bastante bens. Nós vamos nos vendo por aí. Então, um grande abraço e até mais.